Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos uma história aqui que, olha, desafia um pouco a lógica. Imagina só, uma expedição, uma cruzada convocada em nome da fé para libertar Jerusalém. Objetivo clássico, né? Exato. E ela acaba atacando e saqueando Constantinopla, simplesmente a maior cidade cristã do mundo na época. Parece... Inacreditável, né? Mas aconteceu. Pois é. Ok, vamos tentar desvendar isso. Hoje o nosso foco é a Quarta Cruzada, ali entre 1202 e 1204. Um período curto, mas de impacto imenso. Com certeza. E a gente está se baseando num material bem detalhado, que investiga os eventos, as motivações por trás das decisões e, claro, o impacto duradouro dessa campanha militar tão controversa. E o objetivo aqui, acho, é entender essa teia complexa, né, de fatores religiosos, financeiros, políticos. E comerciais também, que desviaram essa cruzada de um jeito tão radical do propósito inicial. Para começar, vamos situar o pessoal. Tudo começa com a convocação do Papa Inocêncio III, uma figura bem poderosa ali no finalzinho do século XII, né? Por volta de 1198. Isso. Pontificado de 1198 a 1216. E a meta era clara, como você disse, retomar Jerusalém, que estava sob controle muçulmano. E tinha aquela promessa padrão, né? Perdão dos pecados por quem fosse lutar. Sim, a remissão. Mas o Inocêncio III foi até um pouco além. Ele estendeu isso. Quem financiasse um guerreiro, mesmo sem ir, também teria essa remissão. Uma forma de conseguir mais apoio, mais dinheiro, imagino. Exatamente. Mas para entender o que aconteceu depois, é fundamental, assim, levar em conta uma desconfiança enorme que já existia, uma tensão prévia entre o Oriente, Bizâncio, e o Ocidente Latino. Ah, essa relação já era complicada antes. Muito. Os bizantinos, eles se viam como os verdadeiros herdeiros de Roma, os guardiões da fé ortodoxa. Já no Ocidente, muitos viam os bizantinos, os gregos, como eles chamavam, como dúbios, sabe? Afeminados, talvez até hereges disfarçados. E politicamente... Pouco confiáveis. Pouco confiáveis. E já tinham um histórico de atrito nas cruzadas anteriores. Muita rusga acumulada. Quer dizer, não era só uma questão de imagem, assim, tinha conflito real ali. Sem dúvida. Tinha a rivalidade histórica entre o Papa em Roma e o Imperador em Constantinopla, uma briga de poder antiga. Certo. Tinham ambições territoriais também, grupos ocidentais como os normandos de olho nas terras bizantinas na Itália, nos Balcãs. E os fracassos das cruzadas anteriores. Isso gerava um jogo de culpa constante. Um acusando o outro. Exato. O Ocidente acusava Bizâncio de sabotar, de não dar apoio logístico, talvez até de fazer acordos secretos com os muçulmanos. E os bizantinos, por outro lado, viam os cruzados como, bárbaros. Indisciplinados, mas interessados em saquear e tomar terras do Império do Qin, em chegar na Terra Santa. Entendi. O que é fascinante aqui é perceber como essa desconfiança mútua foi criando um clima, sabe? Quase uma profecia que se cumpre sozinha para o desastre que estava por vir. Faz sentido. Então tá, o Papa faz a convocação, mas, pelo que eu li, a adesão não foi aquela coisa imediata, né? Como foi essa mobilização inicial? O timing não ajudou muito. Os grandes reis da Europa estavam ocupados. Na Inglaterra e na França tinha briga interna depois da morte do Ricardo Coração de Leão. Que era um cruzado experiente, né? Morreu em 1199. Exatamente. O Sacro Império Romano-Germânico também estava em crise, os reinos da Espanha focados lá na Reconquista. Ou seja, não foi uma cruzada dos reis, como outras. Não mesmo. Quem respondeu ao chamado foram principalmente grandes nobres, muitos da França. Condes de Champagne, de Blois, figuras como Godofredo de Villehardouin, que, aliás, deixou um relato importante. Ah, a crônica dele? Essa mesma. E também Balduíno de Flandres, Simão de Montfort. A liderança acabou caindo no colo do Bonifácio de Montferrat, um nobre italiano, rico, com experiência militar e
um detalhe importante. Qual? Ele tinha laços familiares com a antiga realeza bizantina, com o Isaac II Ângelo, que tinha sido deposto. Isso pode ter tido um peso depois. Interessante. Então eram nobres importantes, mas sem um rei ali brancando por trás. E como é que Veneza entra nessa história de forma tão decisiva? Eles eram conhecidos mais pelo comércio do que pelo fervor religioso, né? A Veneza. A chave foi logística. E dinheiro, claro. O plano inicial dos cruzados era atacar pelo Egito, Por que o Egito? porque era visto como o centro do poder aiúbida, a dinastia que controlava Jerusalém na época. Mas para levar um exército desse tamanho pelo mar... Precisava de navio, muito navio. Exato. E aí negociaram com Veneza, que era a potência naval do momento. Os venezianos toparam fornecer transporte, escolta, mas o preço... Salgado. astronômico. 85 mil marcos de prata. Dizem que era tipo o dobro da receita anual da coroa da França. Era muito dinheiro. E simplesmente os cruzados não conseguiram levantar a grana toda. E aí, ficaram presos lá em Veneza, sem ter como seguir viagem. Como resolveram isso? Exato, ficaram numa sinuca de bico total lá no Lido de Veneza. Foi aí que o Doge, o líder de Veneza, Enrico Dandolo, uma figuraça, já idoso, quase cego, dizem, mas incrivelmente astuto. E com umas contas a acertar com Bizâncio, pelo que parece. Exatamente, tinha um ressentimento antigo ali. Ele propôs uma solução, digamos, criativa. Já que os cruzados não podiam pagar em dinheiro, pagariam em serviço. Serviço? Que tipo de serviço? Deveriam ajudar Veneza a reconquistar a cidade de Zara, na costa da Dalmácia. Zara. Mas Zara era. Cristã, sim, uma cidade cristã que tinha se rebelado contra Veneza e se aliado ao reino da Hungria, cujo rei também tinha feito o voto de cruzada, aliás. Peraí. Atacar uma cidade cristã para pagar a passagem de uma cruzada para a Terra Santa? Isso soa muito errado. Como é que isso foi aceito? Foi em escândalo, claro. O saque de Zara em novembro de 1202 chocou geral. O Papa Inocêncio III ficou furioso e excomungou todo mundo. Cruzados venezianos. Nossa. Depois ele até suspendeu a excomunhão dos cruzados numa manobra pragmática para tentar salvar a expedição, mas a mancha ficou e causou divisão interna. Líderes como o Simão de Montfort se recusaram a participar do ataque e, pularam fora da cruzada. Outros também desertaram. Entendi. Aqui a gente já vê, né, a pressão financeira, os interesses comerciais de Veneza começando a passar por cima do objetivo religioso. De forma bem clara, a necessidade falou mais alto. Esse desvio para Zara já foi um sinal, então, de que a coisa estava saindo do controle. Mas o salto de Zara para Constantinopla, aí é outra história. Como justificar isso? O plano não era ir para o Egito depois de Zara? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta está numa convergência de fatores muito complexa. Quase uma tempestade perfeita. O papel de Veneza e do Doge Dandolo foi, sem dúvida. Qual era a dele? Só o dinheiro da passagem. Não só. Dandolo viu ali uma oportunidade de ouro, de consolidar o domínio comercial veneziano no Mediterrâneo Oriental, eliminar rivais como Gênova, Pisa. Ele tinha esses ressentimentos pessoais com Constantinopla, mas o cálculo principal era estratégico, comercial. Certo. E qual foi o estopim? O que fez eles mudarem a rota de forma tão drástica? O estopim foi a chegada no acampamento cruzado de um jovem príncipe bizantino, Aleixo Ângelo, filho do imperador Isaac II Ângelo, aquele que tinha sido deposto e cegado pelo próprio irmão, Aleixo III. Ah, o tal parente do Bonifácio de Nosferrato. Não diretamente, mas Isaac II era sogro de um irmão do Bonifácio. Havia uma conexão. E esse jovem Aleixo IV estava rodando a Europa buscando ajuda para restaurar o pai e ele mesmo, né, ao trono. E ele fez promessas? Promessas gigantescas. Disse que pagaria toda a dívida dos cruzados com Veneza, que daria tropas e suprimentos para a cruzada seguir para a Terra Santa e a cereja do bolo que submeteria a Igreja Ortodoxa à autoridade do Papa em Roma. Uau!
tudo que eles queriam ouvir. Exatamente. Pro Dândolo e os venezianos foi a desculpa perfeita. Olha, não estamos atacando Constantinopla, estamos ajudando o herdeiro legítimo contra um usurpador. Uma fachada conveniente. Mas os líderes cruzados, o Bonifácio e os outros, eles embarcaram nisso assim fácil? Era um desvio enorme do objetivo sagrado, muito arriscado. É difícil saber o que se passava na cabeça de cada um, né? Mas a gente pode especular. Talvez um cálculo pragmático. Vamos lá em Constantinopla rapidinho, colocamos o Aleixo IV no poder, afinal, política bizantina era sempre instável mesmo, pegamos a grana e os reforços e seguimos para Jerusalém muito mais fortes. Uma aposta, talvez um pouco ingênua. Possivelmente. E talvez tenha pesado também aquela antiga frustração, aquela animosidade contra os bizantinos, vistos como traidores, a chance de dar uma lição em Constantinopla e, claro, a perspectiva de glória e de um saque monumental se houvesse resistência. Não dá para ignorar isso. Ou seja, não foi um plano único arquitetado por todos desde o começo. Foi mais uma soma de interesses. Isso, acho que essa é a melhor forma de ver. Não parece ter sido um plano cínico pré-definido por todo mundo para atacar Constantinopla. Foi mais uma convergência fatal. A ambição comercial de Veneza encontrou a oportunidade política, que era o Aleixo IV, Que apelou para a necessidade financeira dos cruzados. e talvez para suas frustrações e desejo de vingança contra Bizâncio. Até o Papa, imagina, mesmo desconfortável com a ideia de atacar cristãos, podia ver com bons olhos a chance de reunificar a igreja sob Roma. Várias agendas diferentes. Que, por motivos diferentes, acabaram apontando na mesma direção trágica, Constantinopla. E aí eles chegam diante das muralhas da maior cidade do mundo cristão na época. Como foi esse cerco? A cidade era famosa por ser impenetrável, né? Exato. A frota chegou em junho de 1203, deve ter sido uma visão impactante para os moradores. E a força era grande. Milhares de cavaleiros, soldados a pé e a frota veneziana com seus guerreiros. E a estratégia inicial deles foi bem pensada. Atacaram primeiro a fortaleza de Gálata, que ficava do outro lado do Corno de Ouro. O porto é natural da cidade. Isso. E, tomando Gálata, eles conseguiram quebrar aquela corrente enorme que fechava a entrada do porto. Isso abriu caminho para a frota veneziana atacar as muralhas pelo mar. Que eram consideradas o ponto mais fraco. Exatamente, mais fracas que as muralhas terrestres, que eram formidáveis. E o imperador que estava no poder, o Aleixo III, o usurpador, Ele parece que foi pego meio de surpresa, subestimou a ameaça. A defesa foi bem desorganizada. E quando a pressão aumentou com a possibilidade de um ataque em larga escala, ele juntou o tesouro que pôde e fugiu. Fugiu da cidade. Isso em julho de 1203. Deixou o caminho livre. Então, com a fuga do usurpador, o caminho estava aberto para o protegido dos cruzados, o jovem Aleixo IV. Eles colocaram ele no trono, imagino. Sim, restauraram o pai cego, Isaac II, e coroaram o filho, Aleixo IV, como co-imperador. Naquele momento, parecia que o plano tinha dado certo. Missão cumprida, né? Só que não. Rapidamente ficou claro que o Aleixo IV não tinha como cumprir as promessas gigantes que ele fez. Sem dinheiro no cofre. A tensão na cidade era enorme. Que situação. Um imperador fraco, que dependia dos estrangeiros e não podia pagar o que prometeu. Um vácuo de poder. Perfeito para alguém ambicioso aparecer. E apareceu. Um nobre bizantino, anti-latino ferrenho, chamado Aleixo V Ducas. O apelido dele era Murtzurflus. Murtzurflus. Por quê? Por causa das sobrancelhas dele, eram muito espessas e juntas. Enfim, esse Murtzurflus deu um golpe palaciano, prendeu e depois mandou executar o Aleixo IV e o pai dele, Isaac II. Isso já em janeiro de 1204. Nossa! E ele se apresentou como o quê? O defensor da cidade contra os bárbaros ocidentais. Ganhou apoio popular rápido e começou a reforçar as defesas, preparando para o confronto final. A situação virou completamente de novo. Os cruzados ficaram sem o fantoche deles no trono, sem o dinheiro prometido e agora com um líder hostil e determinado pela frente. Exatamente. Acabou a diplomacia, os suprimentos deles estavam acabando, o inverno chegando.
Para os líderes cruzados e para os venezianos parecia que não tinha outra saída: tomar a cidade na marra. Tentaram um primeiro ataque em abril, dia 9 de abril de 1204. Sim, um assalto em grande escala. Mas foi repelido. Os bizantinos, sob o comando do Murzúrpulos, lutaram bravamente. Mas os cruzados não desistiram. Se reorganizaram e no dia 12 de abril lançaram outro ataque, ainda mais forte, focando de novo nas muralhas do lado do mar. E os venezianos com suas táticas navais? Engenhosas. Adaptaram os navios para servirem como plataformas de assalto para alcançar o topo das torres. E dessa vez, as defesas não aguentaram. Não. Depois de uma luta muito violenta, os cruzados conseguiram abrir brechas em vários pontos e uma vez lá dentro, o que se seguiu foi um dos saques mais brutais e infames da história. O próprio Murzúrpulos fugiu também. 3 dias. 3 dias de horror. Constantinopla foi entregue à pilhagem, ao massacre, à profanação, soldados completamente fora de controle, matando civis sem dó, violentando mulheres, incendiando tudo, palácios, casas. E as igrejas? A própria Hagia Sofia. Saqueadas, altares destruídos, relíquias sagradas aos montes foram roubadas, levadas como troféus para igrejas e mosteiros na Europa Ocidental. Obras de arte antigas, estátuas de bronze valiosíssimas, manuscritos, tudo destruído ou derretido. É difícil até descrever a escala da destruição. Foi um golpe terrível, material, cultural, psicológico. As consequências imediatas foram a desintegração completa do Império Bizantino. Os líderes cruzados e venezianos, eles já tinham até um acordo prévio, sabia? Sobre como dividir o bolo. Já tinham combinado antes? Sim, o chamado Partitio Romaniae, que significa literalmente divisão da Romênia. Romênia era como o Império Bizantino se via, herdeiro de Roma. Esse tratado, basicamente, apagou Bizâncio do mapa por mais de 50 anos. E como ficou essa divisão na prática? Quem levou a melhor parte do bolo? Veneza, sem dúvida, foi a grande vencedora estratégica comercialmente falando. Eles foram espertos, não buscaram um território continental enorme. Pegaram os pontos-chave para controlar o comércio no mar. Tipo? Ficaram com 3/8 da cidade de Constantinopla, incluindo a área do porto, que era vital. Ganharam ilhas cruciais, Creta, Eubeia, as Ilhas Jônicas, Naxos e vários portos estratégicos na costa da Grécia, no Mar de Mármara. Foi a base do Império Colonial de Veneza, da hegemonia comercial deles por séculos. Entendi. E o título de imperador, o resto dos territórios? Aí criaram o que a gente chama de Império Latino de Constantinopla. O conde Balduíno de Flandres foi eleito primeiro imperador latino, coroado lá na Hagia Sofia em maio de 1204. Ele ficou com o quê? Com os outros 5/8 de Constantinopla e uma parte dos territórios, Trácia, um pedaço do noroeste da Ásia Menor. E o Bonifácio de Montferrat, o líder original da cruzada, não virou imperador? Não. O que gerou um certo atrito, aliás. Mas ele não saiu de mãos abanando. Criou o próprio estado dele, o Reino de Tessalônica, que pegava Macedônia, parte da Grécia. E outros líderes cruzados menores também viraram senhores de principados na Grécia, Atenas, o Peloponeso. Basicamente, o antigo Império Bizantino virou uma colcha de retalhos, um monte de feudos latinos, muitos deles instáveis, sempre brigando com os estados bizantinos que conseguiram sobreviver no exílio. É quase surreal pensar que, no meio dessa partilha toda de Bizâncio, o objetivo original era Jerusalém. Algum desses cruzados chegou a ir para a Terra Santa, afinal? Olha, por incrível que pareça, sim. Uma parte bem pequena. Enquanto o grosso da tropa se metia em Zara e depois em Constantinopla, um grupo menor, talvez uns 300 cavaleiros... 300? Só? Pois é. Liderados por um tal Reinhard II de Dampierre, eles seguiram um plano original e foram para o Oriente Médio. Chegaram lá por volta de abril de 1203. Mas o impacto deles, imagino que foi mínimo, né? Com tão pouca gente. Inevitavelmente. Não tinha a menor chance de tentar conquistar Jerusalém, claro.
O máximo que eles puderam fazer foi se juntar aos reinos cruzados que já existiam por lá, o que sobrava deles, como o reino de Acre, e participar de umas campanhas menores. Chegaram a lutar ou conquistar alguma coisa relevante? Participaram de umas incursões na Galileia e teve umas negociações com o sultão Ayubida, Aladil, irmão do Saladino, que resultaram na devolução de uns territórios pequenos, Nazaré, Jafa, Ramla. Mas talvez mais por diplomacia do sultão do que por força militar deles, né? Provavelmente, para evitar problema maior. Eles também fizeram uns ataques bem-sucedidos contra Hama, na Síria, em 1204, mas foram ações pontuais. Muito, muito longe do que o Papa Inocêncio III sonhava no início. O foco cristão só voltaria para a Terra Santa de forma mais séria décadas depois, na Sexta Cruzada. E o Império Bizantino, que foi todo retalhado, qual foi o destino final dele? Conseguiu se reerguer dessa pancada? Conseguiu, sim, acabou sendo restaurado, mas demorou, e o estrago foi permanente. Em 1261, um dos estados bizantinos que tinham sobrevivido no exílio, o Império de Niceia, liderado por Miguel VIII Paleólogo, Conseguiu retomar Constantinopla. sim, num golpe de sorte, quase sem luta, retomaram a cidade dos latinos. Miguel VIII foi coroado imperador lá mesmo, restaurando formalmente o Império Bizantino. Mas e esse é o ponto-chave. O Império restaurado era só uma sombra do que tinha sido. Menor, mais fraco, muito. Territorialmente diminuído, economicamente arrasado, militarmente fraco, cercado de inimigos. O saque de 1204 quebrou a espinha dorsal de Bizâncio de um jeito que ele nunca se recuperou totalmente. E isso, séculos depois, facilitou a conquista final pelos turcos otomanos. Uau, que percurso, hein? Tortuoso, inesperado. Começa com um chamado para libertar um lugar sagrado e termina com a destruição e a partilha da maior cidade cristã do mundo por outros cristãos. Uma combinação, então, de dívidas, ambição de Veneza, oportunismo político, velhas desconfianças e talvez uma fé desviada. O que tudo isso significa, olhando em perspectiva? Olha, eu acho que a Quarta Cruzada é um dos exemplos mais claros e mais trágicos da história de como ideais religiosos podem ser sequestrados, distorcidos por interesses bem terrenos, políticos, econômicos. Mostra-se interação complexa e perigosa entre fé, poder e dinheiro. E as consequências foram além da destruição material, né? Muito além. Não foi só a fragmentação política. Foi um aprofundamento gigantesco do cisma, da divisão entre a Igreja Católica no Ocidente e a Igreja Ortodoxa no Oriente. A ferida que se abriu em 1204 levou séculos para sequer começar a cicatrizar. Deixou marcas muito profundas na relação entre leste e oeste. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como a gente avalia esses grandes movimentos históricos e as consequências não intencionais deles, que muitas vezes são até mais significativas do que os objetivos que eles declaravam ter. Fica aqui, então, uma provocação final para a nossa reflexão. Diante dessa mistura toda de motivações, desde a piedade que alguns talvez tivessem de verdade, até a ganância de outros, e desse resultado chocante em Constantinopla, será que a Quarta Cruzada pode mesmo ser chamada de cruzada, no sentido original da palavra? E de que forma esse evento específico, essa violência de cristãos contra cristãos numa escala tão grande, pode ter redefinido para sempre o jeito como o Oriente e o Ocidente cristão se viu, criando talvez ecos de desconfiança, de ressentimento, que de forma sutis, quem sabe, persistem até hoje. Fica aí para a gente pensar.